Eu vou trazer para dentro do DaVinci Resolve a minha pasta inteira que contém os meus clipes, através da janela do Pool de Mídia, aqui na página de corte. E para importar um único arquivo aqui para dentro do Pool de Mídia, você pode clicar no ícone Import Media e selecionar o arquivo e depois clicar em Abrir. Ou se preferir trazer uma pasta inteira, que é o meu caso, você pode clicar no próximo ícone Import Media Folder e selecionar a pasta e depois clicar em Selecionar pasta. Agora que eu já tenho todos os meus clipes disponíveis no Pool de Mídia, eu posso selecionar todos e clicar com o direito do mouse e escolher a seguinte opção: Nova linha de tempo usando clipes selecionados. Eu posso nomear a minha nova linha de tempo e depois clicar em Criar. Agora eu tenho todos os meus clipes na ordem em que foram gravados na minha linha de tempo. Basta começar a fazer os aparos em cada um deles. E a melhor opção para alcançar um resultado mais profissional nos aparos de cada um dos seus clipes é usar a opção Edit Point, que usa a tecla de atalho V, para detectar o ponto de aparo mais próximo. Vamos ampliar a janela do visualizador e também podemos ampliar a trilha para se basear na forma de onda, para se localizar melhor na hora de aplicar o aparo. Estando com a agulha no início da linha de tempo, agora sim podemos usar a tecla de atalho V. Use as teclas de atalho vírgula para aparar para a esquerda e a tecla de atalho ponto para aparar para a direita. Depois de encontrar o ponto ideal para o início do seu primeiro clipe, use a tecla de atalho L para reproduzir e use a tecla de atalho K para parar a reprodução. Abordando a edição de vídeo para YouTube com foco técnico em DaVinci Resolve. 3, 2... E depois use a tecla V para ir para o próximo ponto de edição. Perceba que ela tem a sensibilidade de detectar o ponto de edição mais próximo da agulha de reprodução. E agora você pode começar a fazer os aparos entre os dois clipes usando essa ferramenta. Outra tecla de atalho que será importante nesse momento é a tecla U. Ela alterna entre os clipes para que você possa fazer os aparos usando a tecla vírgula e ponto. Use a janela do visualizador e a trilha de áudio para se basear para encontrar o ponto ideal de aparo do seu clipe. Depois de aplicado o aparo, use a tecla U para alternar entre os clipes. Clicando uma vez na tecla de atalho U, você alterna para o clipe anterior, o da esquerda. Basta você usar a tecla vírgula para aparar o seu clipe até encontrar o ponto ideal. Com os dois clipes devidamente aparados, agora vem o momento mais delicado. Você vai apertar a tecla U novamente, que manterá o ponto de aparo entre os dois clipes. E usando as teclas de atalho, vírgula e ponto, você vai buscar encontrar o momento mais oportuno entre um clipe e o outro. E o quanto mais minucioso você for, menos perceptível ficará o corte. Use a tecla de atalho barra invertida para ter uma prévia entre um clipe e o outro, todas as vezes que você achar necessário. O técnico em DaVinci Resolve. A arte de contar histórias no YouTube. Essa forma de reprodução é curta, para que você tenha clareza do aparo aplicado nos dois clipes. Depois de aplicar todos os aparos nos clipes do seu projeto, você vai perceber que alguns já estão perto de ficar bom, e outros nem tanto. Tudo irá depender do posicionamento que você terminou um clipe e começou o outro. Para os que já estão perto de ficar bom, vamos melhorar ainda mais com uma transição muito especial, que é o corte suave. Ela foi desenvolvida justamente para trazer um aspecto mais suave entre os clipes. É por esse motivo que ela está destacada como ícone aqui na página de corte, para agilizar o tratamento entre um clipe e o outro. Basta posicionar a sua agulha próxima aos clipes aparados e clicar no ícone Corte Suave para inserir a transição. Depois de inserida a transição, já podemos notar a diferença entre os clipes. E ainda é possível abrir a janela do inspetor para encontrar mais alguns parâmetros para ser ainda mais criterioso. Em atenuação, você pode testar as seguintes opções: nenhum, entrada e saída e personalizado. Mas o segredo dessa transição está em manter ela o mais curta possível entre os clipes. Essa é a recomendação da própria Blackmagic Design para o uso dessa ferramenta, que complementam a imagem. A compressão. Agora experimente aplicar essa transição em todos os cortes que você percebeu que estão ficando perto de estar bom. Eu vou te ensinar outra técnica para amenizar os cortes através do zoom. Para os cortes que ainda estão muito abruptos, vamos aplicar um zoom da seguinte maneira. Clique em cima do clipe anterior, agora clique em Ferramentas no canto inferior esquerdo da janela do visualizador. Selecione a opção Zoom Dinâmico, clique na esfera branca para habilitar os parâmetros e depois clique nas duas setas Trocar para inverter o zoom de entrada e de saída. O verde, que é a entrada, tem que ficar para fora.
e o vermelho, que é a saída, tem que ficar para dentro. Você pode clicar e arrastar as esferas que estão na borda do quadro vermelho para ampliar ainda mais o zoom a ser aplicado. E ainda é possível escolher entre 3 modos de atenuação clicando nos ícones. Eu prefiro usar atenuar entrada para o clipe anterior e atenuar saída para o clipe posterior. Agora leve a agulha de reprodução para o clipe anterior, para conferir se o zoom aplicado está de acordo. Ajuste quanto for necessário para dar a impressão de que todo o seu conteúdo é contínuo, sem interrupções. A arte de contar histórias no YouTube. No competitivo mundo do YouTube, a edição de vídeo não é apenas um conjunto de técnicas, mas sim uma ferramenta para contar histórias que cativam e engajam. No DaVinci Resolve, a timeline se transforma em um palco. Eu irei aplicar todas as transições e o zoom dinâmico em cada um dos meus clipes, e o material que eu usei neste tutorial está disponível para baixar para os alunos do meu curso. Vale muito a pena você clicar no link que eu deixei disponível aqui embaixo na descrição desse vídeo para conferir os detalhes de como fazer parte do meu curso. E se você quer mais conteúdos gratuitos como esse, não deixe de escrever nos comentários quais são as suas dúvidas. Deixe um like se você gostou do conteúdo, ou um dislike se não. Desde já agradeço a sua companhia e te vejo no próximo tutorial. Valeu!